Conforme a gente foi descobrindo stands novos, alguns se mostraram ser bastante confusos, e hoje eu vou explicar as habilidades de alguns deles. Mas antes fica aí um alerta que nesse vídeo vai ter spoilers de stand até a parte 6. Mas irei falar na ordem, primeiro o stand da parte 4, depois o da parte 5, e assim vai, só para facilitar. E já um adiantamento que não terá nenhum stand da parte 3, já que foi a parte em que o conceito de stand foi introduzido, então os stands eram bem simples, basicamente resumido em dar soco. E bem, primeiro eu vou estar falando do stand da parte 4, o Killer Queen, e ele funciona assim, ele tem 3 tipos de bomba. Na primeira, ele consegue energizar um objeto com um toque e o Kira pode detonar ele quando bem entender. E se alguma pessoa entrar em contato com o que foi energizado, essa energia é transmitida para ela antes de explodir. A segunda bomba, a Sheer Heart Attack, é uma habilidade automática de alcance ilimitado. Ela é atraída pela fonte de maior calor ao seu redor, indo até ele causando uma explosão proporcional à sua temperatura. Ela é basicamente invencível, sem falar que também é completamente indestrutível, suportando vários ataques do Star Platinum sem nenhum problema. Essa bomba faz parte da mão do Killer Queen, então qualquer efeito externo causado é transferido para a mão do Kira, assim como aconteceu quando Koichi usou a habilidade de paralisar do Echoes 3. E a terceira bomba, e a mais confusa, é a Bite the Dust. O Kira ganha essa habilidade quando ele é atingido pela flecha, e ela funciona da seguinte forma. O Kira implanta uma miniatura do Killer Queen em alguém, assim como ele fez com Hayato, então sempre que eu interrogar ele e acabar descobrindo a nova identidade do Kira, o Killer Queen entra em seu olho e depois explode o alvo. Depois disso, um loop temporal começa a existir, voltando para o começo daquele dia. Mesmo se a pessoa não interrogar o Hayato de novo, o Bite the Dust vai continuar matando ela no mesmo tempo que aconteceu antes. E esse loop temporal só para de acontecer quando o Kira finalmente tiver a certeza sobre quem ele matou. E o Kira, se ele quiser usar o Killer Queen normalmente, ele precisa desativar o Bite the Dust, já que ele só pode usar um tipo de bomba por vez. E também é descoberto pelo próprio Hayato em que o Bite the Dust só funciona em pessoas que não são usuárias de um stand. E, bom, eu acho que para a parte 4, no geral é isso. Ela também não conta com stands muito confusos, então vamos para a parte 5. Eu vou começar falando sobre o Silver Chariot Requiem. A gente já conhece bem o Silver Chariot, então eu não vou falar sobre as habilidades padrões dele, vou apenas falar sobre sua versão Requiem. O Silver Chariot Requiem é um stand automático que tem como objetivo proteger a flecha. Ele possui algumas habilidades. Primeiramente, ele tem a habilidade de manipular a alma de todos os seres vivos ao seu redor. Primeiro, ele faz com que todos entrem em um sono profundo, e durante esse sono, o Requiem muda a alma de um organismo pela do corpo mais próximo. Se um corpo morrer fisicamente, a alma que o habita também morre. Nesse caso, o proprietário anterior pode voltar a assumir o próprio corpo. Como o Chariot Requiem é capaz de afetar a alma, então ele também afeta os stands, já que eles são reflexo da alma. O Chariot energiza e torna eles bem mais poderosos, podendo chegar ao ponto em que alguns usuários mal consigam controlar seus stands. Outro ponto é que ele consegue controlar os stands até um certo nível com a intenção de proteger a flecha. Qualquer usuário de stand que tentar pegar a flecha ou até mesmo afetá-la um pouco será atacado pelo seu próprio stand. O Chariot Requiem também é capaz de alterar completamente toda a vida. Depois de um bom tempo, todos os seres vivos que foram afetados começam a sofrer mutações extremamente bizarras. O próprio Polnareff chega à conclusão que a verdadeira capacidade dessa habilidade do Chariot Requiem é alterar o total de pessoas, plantas e animais da Terra por outra coisa, causando uma mutação completa por seres totalmente desconhecidos. Porém, apesar disso tudo, ele tem uma fraqueza. Se alguém olhar para ele, vai perceber que a sua sombra sempre vai estar do lado oposto, independente de qualquer fonte de luz. Durante a luta, Diavolo descobre que, na verdade, o que parece ser a sombra do Chariot Requiem, na verdade, é a sombra da própria alma de quem o observa. Para conseguir derrotar ele, é preciso usar seu stand e destruir uma luz que se manifesta atrás da mente do observador. Sem fazer isso, o Requiem é completamente indestrutível e se regenera dos ataques em questão de segundos. Agora eu vou explicar um outro Requiem e é obviamente o Gold Experience Requiem. A habilidade do Gold Experience padrão é a capacidade de dar vida. Ele converte objetos inorgânicos em organismos vivos, seja animal ou planta, assim como ele fez com a mala do Koichi no primeiro episódio. Ele ainda mantém essa habilidade como Requiem, mas a habilidade principal do Gold Experience Requiem é a habilidade de reverter ações e força de vontade contra o Giorno, fazendo com que elas sejam completamente anuladas e impedindo que elas se tornem reais. Assim que uma pessoa é atingida por esse efeito, ela terá todas as suas ações revertidas. E se o oponente acabar sendo morto pelo Requiem, ele vai experimentar morte infinitamente, já que depois de morrer, ele vai retornar ao ponto zero logo antes do processo da morte, assim como aconteceu com Diavolo. Ele meio que cria uma nova realidade.
habilidade. Porém, essa habilidade do Gold Experience só pode ser ativada se o ataque for feito diretamente e especificamente pro Giorno. Ele não consegue reverter ataques indiscriminados. Inclusive, se lembre disso, vai ser bem importante na parte 6. E se você já leu ela, você provavelmente já sabe do que eu tô falando. Eu vou explicar um stand agora que eu vi que muita gente acha ele confuso, mas eu vou mostrar que não e que na verdade ele é provavelmente um dos stands mais simples da lista. E eu tô falando do King Crimson, o stand do Diavolo. E bem, a habilidade principal dele é apagar um determinado período de tempo com duração de até 10 segundos a partir do instante em que a habilidade é ativada. Durante o período de tempo apagado, as outras pessoas não serão capazes de vivenciar qualquer coisa que aconteceu e também não terão lembranças disso. Depois que os 10 segundos se passam, elas se encontrarão do nada na situação que deveriam estar depois. Somente o Diavolo é capaz de se manter consciente e de se mover livremente durante esse tempo. Porém, ele não consegue atacar ou interagir com as coisas. Ele usa essa habilidade para prever os movimentos do seu oponente e, na maioria das vezes, se posicionando em um local com vantagem estratégica e o atacando assim que os 10 segundos se passam. E como se isso já não fosse roubado o suficiente, ele ainda possui o Epitaph, que é aquele rosto bizarro que ele tem na testa. E o Epitaph tem a habilidade de reproduzir o futuro, também dentro de um espaço de 10 segundos, em algo. Geralmente ele reproduz no cabelo do Diavolo e do Doppio. Porém, as visões mostram apenas o resultado final, sem o que acontece antes, então pode ser objeto de interpretação, assim como aconteceu algumas vezes na luta contra o Risoto. As previsões de Epitaph são inevitáveis, e sendo assim o único capaz de vencer essa habilidade e a outra de apagar o tempo foi o Gold Experience Ekien, que devolve o poder do King Crimson ao estado zero, podendo simplesmente tornar a visão falsa. E para começar a explicar alguns stands da parte 6, eu vou começar falando sobre o Underworld. O stand do Donatello Versus, ele parte da premissa em que o solo guarda as memórias de todos os acontecimentos, e essas memórias incluem de tudo, desde tiroteio, acidentes de avião, jogos de futebol americano, tudo. E para facilitar, também é concedido ao Versus o conhecimento de tudo o que aconteceu no passado. Underworld consegue escavar e reviver essas memórias sem limitação à sua data de ocorrência. Mas para que essa habilidade faça efeito, o stand precisa fazer de fato a ação de cavar o chão. Caso contrário, a habilidade não será ativada. E qualquer pessoa, incluindo não usuários de stand, conseguem ver essas memórias, já que elas são feitas da Terra. Assim que uma pessoa é atingida pela habilidade, ela fará parte do acontecimento e sofrerá as mesmas consequências daquele evento e não poderão mudá-lo independente do que façam. E para escapar do stand, a pessoa precisa ter um conhecimento profundo sobre o evento, precisando encontrar brechas na memória, como um lugar específico em que ninguém morreu ou se machucou. Memórias de pessoas que não morreram no evento original não morrerão, não importa o que aconteça, e podem ser usados como um tipo de capa. Agora um dos stands mais fortes de Jojo, Made in Heaven. Para variar, como vilão principal, ele mexe com o tempo. Por causa da sua capacidade de aparentemente controlar as forças gravitacionais de todo o universo, Made in Heaven possui a habilidade de acelerar drasticamente o fluxo do tempo. Depois que o Pucci ativa essa habilidade, o tempo começa a passar cada vez mais rápido no universo inteiro. Porém, qualquer ser vivo não acompanha essa aceleração, exceto, claro, o próprio Pucci, o que faz com que todo mundo veja todos os outros eventos de forma extremamente acelerados, como por exemplo a erosão que a água causa nas rochas ou um sorvete que derrete e evapora antes mesmo de tocar ao chão. Enquanto isso, Pucci parece possuir uma velocidade absurda, conseguindo facilmente derrotar seus oponentes com golpes simples mas fatais. Made in Heaven consegue também acelerar os eventos que vão além desse mundo, como o Stop Time do Star Platinum. Apesar disso, Pucci continua tendo suas fraquezas humanas, cansando ao correr e também fica em perigo bem mais rápido que os oponentes caso encontre algum ambiente ou acontecimento perigoso. Então chegamos na parte ainda mais confusa, que são as consequências. O tempo vai acelerando periodicamente até chegar em um ponto em que o universo entrará em colapso, e assim um novo universo será criado de forma igual ao anterior conforme o destino. Todos os seres sobreviventes serão trazidos para o novo mundo, sendo posicionados exatamente onde estavam de acordo com a data escolhida pelo Pucci. E as pessoas mortas serão substituídas por pessoas semelhantes que ainda estavam vivas. Porém, o próprio Pucci falou que suas personalidades e almas foram apagadas e que serão pessoas completamente diferentes. O mundo novo é completamente igual ao anterior, a única diferença é que as pessoas tecnicamente já viveram tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer. Todas as memórias ainda estão gravadas e inconscientemente elas saberão o que acontecerá no futuro, criando assim o mundo perfeito que Pucci queria, onde todos possuem conhecimento do seu próprio destino. Se o Pucci for morto antes de chegar ao ponto em que a aceleração iniciou, no dia 21 de março no Cabo Canaveral, o reset universal é cancelado e reiniciará novamente, só que dessa vez em uma linha do tempo onde Pucci nunca existiu. Sendo assim, não existindo também nenhuma das suas ações ou efeitos do Made in Heaven, e assim sendo o final da parte 6. O Empório usando o stand do Weather Report, incapacitando Pucci, aumentando a concentração do oxigênio para 100% e enfim o derrotando, causando o reset do universo. Um fim que provavelmente é o mais épico e mais triste de todo o Jojo. And I think to myself,
what a wonderful world. E esse foi o vídeo da parte 1 sobre os stands mais confusos de Jojo. Na parte 2 eu vou falar sobre os stands da parte 7, Steel Ball Run, e da parte 8, Jojo Leon. Espero de coração que tenham gostado e muito obrigado por ter assistido até aqui. E até a próxima.